Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Esse projeto lindo que tem como finalidade a expansão da consciência, levar todas as ferramentas, pessoas, né, que geram transformação no mundo. E que delícia hoje eu, Josi Cris, estar aqui na presença dessa convidada linda em todos os sentidos, né? Essa amiga que a gente encontrou na jornada para poder receber um pouquinho de tamanha sabedoria. Hoje estamos aqui com a Iemanjá Soraya. Seja muito bem-vinda, amada. Gratidão, meu amor. Que prazer estar aqui nesse podcast, estar podendo ser esse canal de contribuição, né? Com essa sabedoria que nós adquirimos com a nossa experiência de tudo que a gente vive, passa e se transforma. Então, é muita honra estar aqui, minha amada. Muito, muito prazer mesmo. E saber que o que eu vou entregar aqui é algo que eu vivo, né? Não é algo que eu tiro dos livros. É claro que os livros são muito importantes, inclusive sou escritora. A gente traz essas informações, mas o mais importante é a gente poder falar de algo que a gente vive. Então, esse momento é especial, muito mais especial por isso. Que delícia, Gratidão. que delícia. Bom, eu espero que vocês que estejam nos ouvindo, nos assistindo, né, por todas as plataformas que a gente transmite, que vocês consigam sentir. Então, meu convite é sempre para que você que está aí possa sentir um pouquinho da energia que a gente quer transmitir aqui. Então, que vocês possam perceber, além dos ouvidos, né, a mensagem que tem hoje para você, que está nos assistindo, nos ouvindo em qualquer uma das plataformas, que nos ajuda a levar isso para mais gente, né? Hoje, gente, eu quero, primeiramente, pedir para você que já está nos acompanhando, né? Se está inscrito nos nossos canais, né? Se inscreve no YouTube para receber as notificações, para saber quando vem mais conteúdo maravilhoso para você. Então, ativa o sininho, se inscreve. E nos demais, né, canais como Spotify, Apple Music, todos os canais, Apple Podcasts, né? Você possa estar conectado com a gente e possa estar aberto para quando chegar a mensagem, né? Porque o mensageiro, ele precisa de um coração aberto para que a mensagem seja entregue, né? E nós temos hoje muitos mensageiros maravilhosos, né? No nosso mundo, no nosso dia a dia, se comunicando com a gente o tempo todo. Mas nem sempre a gente está disponível. Às vezes a gente está tão fechado para receber os sinais, receber as mensagens que vêm através da natureza, através dos livros, às vezes um livro que te chama a atenção ali a capa. Isso tem uma mensagem para você. Então, meu convite hoje é que você que está com a gente realmente se abra, se coloque disponível, né, além dos ouvidos, além dos olhos, para receber essa mensagem, né? E eu quero apresentar essa convidada maravilhosa, né? Eu já falei que o desafio aqui, gente, que a gente tem tanta gente maravilhosa, a gente pede uma mini bio, a pessoa me manda 2 páginas, porque é a bagagem, é a essência, é a verdade, né? Porque o que a gente se torna é fruto de muita coisa, né? E é tão difícil a gente se definir, né? É tão difícil a gente dizer, eu sou isso, ou eu sou aquilo. Não, toda a minha bagagem me trouxe para ser isso e aquilo agora. E amanhã pode ser outra coisa. Então é desse espaço que a gente começa, né, essa conversa gravada, né, essa conversa gostosa. Eu quero apresentar para vocês, gente, essa maravilhosa Iemanjá Soraya. Ela, desde 2018, ela explora questões muito profundas da existência, né, questionando sobre o propósito nessa realidade, né, e a sua conexão com o mundo ao redor. Então, essa busca incessante levou ela a dedicar 6 anos da vida dela ao próprio desenvolvimento enquanto ser humano, né? E o desenvolvimento espiritual. Ela explorou diversas modalidades terapêuticas e métodos de cura, né? Então, ela tem uma formação que inclui hipnose clássica, teta healing, constelação xamânica na água, bioenergética, ayurveda, apometria, radiestesia e sistema arcturiano de cura multidimensional.
Gente, ela é uma verdadeira alquimista, né, do bem-estar e da transformação. Então, para a gente é uma honra imensa ter você aqui contribuindo, né, com o nosso servir, né, que é o Clube da Transformação. Tem uma bio gigante que eu quero explorar em outros momentos, que a hora que a gente for falar desses temas, eu vou pedir para você contar um pouquinho aí dessa história, né, da regeneração biomolecular, que vai ser um dos temas. E tudo isso eu quero que a gente vá trazendo, lembrando de trazer a tua história, né, para essa conversa. E, gente, olha que delícia. O propósito dela é levar a conexão do ser. Que coisa mais linda que isso! Acelerando o despertar, atuando nos diversos aspectos do indivíduo para promover um equilíbrio holístico, levando mais perto da sua verdade. Então, é muito lindo isso, é tudo que eu acredito, tá? Então, por isso, para mim, é uma honra, uma alegria. Vou contar para vocês como que eu conheci esse ser lindo. A gente tava, o Tocho e eu, né? A gente tava num momento de muito estresse, com muitos desafios, cerca de uns 2 anos atrás, quase, né? E a gente foi parar num retiro, né? Para que a gente pudesse desconectar do mundo externo e olhar para o nosso mundo interno. Então, a gente estava numa imersão, num retiro moksha, ali no Templo Nefertiti, que fica no Campeche. Quero honrar e mandar um abraço para a Jaque e para todos do Templo Nefertiti, que foi um lugar também para a gente muito especial e que proporcionou a nossa conexão. Nós estávamos, inclusive, como participantes desse retiro, que foi quando a gente se conheceu. E ela me chamou a atenção porque ela já vinha de um lugar de conexão espiritual tão bonito que eu olhei assim e ela me falou que ela recebia mensagens, que ela canalizava mensagens e ela conduzia numa mentoria, né, alguns processos. Falei, nossa, mas como é que você faz isso? Você já leu o livro de tal coisa? Ela, não, eu simplesmente recebo essas mensagens. Eu, como assim? E eu estava no momento também buscando mais essa conexão espiritual. Então, eu quero te dizer aqui, né, para todo mundo saber, que realmente você foi muito inspiração naquele momento, né? Eu senti essa leveza da tua presença, essa leveza do seu ser em se expressar sem preocupação e de um lugar tão bonito, porque era verdadeiro. Então, isso me inspirou muito. Eu falei, nossa, eu acho que realmente é isso que estava faltando. Eu preciso me conectar mais espiritualmente. Eu preciso me silenciar mais. E aí você me contou algumas coisas, né? Que você fez alguns processos muito intensos, que eu quero, lógico, que você conte para o pessoal, né? Algumas experiências que você fez consigo mesma, Sim. né? Você se colocou à prova em muitos momentos da sua vida para você conseguir ser esse canal aberto. Porque nada acontece magicamente, gente. Queríamos nós, né, que simplesmente a gente escolhesse algo e essa coisa se manifestasse imediatamente. Mas muitas vezes, para a gente chegar nesse lugar de presença, de conexão espiritual, a gente precisa tirar coisas da nossa vida, tirar o barulho externo, tirar, né, às vezes as crenças, tirar as limitações e os medos que estão nos impedindo. Então, eu quero dar boas-vindas a você, desse lugar de admiração, que foi desde o momento que a gente se conectou. Seja bem-vinda mesmo, sinta-se em casa aqui. Como não se sentir em casa aqui, né? Essa presença tão linda, eu sou muito grata e estou encantada por estar aqui, por ser esse canal. E já me chama a atenção, né, a tua fala, porque quando você fala que eu falava muito, né, simples, a forma de me expressar, e é assim que eu consigo ser de verdade, porque não tem segredo. O segredo está dentro de nós, né? E que também não é um segredo, é a falta de conhecimento de quem nós somos. E esse momento, assim, de você conseguir se conectar com você, foi a grande paixão que me despertou para estar nesse momento, para estar me experienciando, para ter esse desejo tão profundo de realmente conseguir ser essa ponte, esse canal, né, esse acesso para que outras pessoas consigam também acessar esse lugar de centramento, esse lugar de presença, esse lugar único de cada ser. E de paz, né? De paz, de harmonia, de paz. Às vezes, no início, a gente nem tem tanta paz, viu? Porque é tanto barulho quando você se fecha
né, para se ouvir, mas aí é esse momento que você começa a perceber o que é o ego e o que é a essência, né? Porque o ego, ele é barulhento, ele vai fazer barulho, porque o ego, ele repete. O que é o ego? O ego não é ruim, ele aprendeu e ele só vai se expressar da forma que ele é. O que eu aprendi? Então fica aquela luta de pensamentos e aí você consegue sentir a tua essência. Porque quando você entra nesse estado de harmonia, de presença, de paz, você não quer mais nada, você não quer brigar com ninguém, você não quer discutir, nem tá certo nem errado. Não precisa provar nada. Você não precisa provar nada, você só precisa ser. Então, é assim que eu sou, Que no delícia. estado de presença. Que delícia. Eu acho que vocês já estão conseguindo entender e sentir aí, né, um pouquinho dessa energia linda, né, dessa presença maravilhosa. E nem sempre você foi assim, né? Não, gente. Conta um pouquinho da tua história. Então, eu muito pelo contrário, né? Eu sempre fui uma pessoa muito brava, né? Uma braveza, né? Tudo que acontecia era motivo para eu estar... Eu xingava mesmo, né? Eu usava palavras assim, sim, é muito bonito a gente conseguir se ver, né? A transformação. Então, eu era uma pessoa muito difícil, né? E principalmente em relacionamentos, porque eu sempre achava que eu tinha razão, que a verdade era minha e que era como eu queria que fosse. Só que eu não tinha essa percepção. Embora eu me comportasse dessa forma, não era algo assim, eu vou pensar, eu vou ser assim porque eu quero que as pessoas me aceitem assim. Não. Eram dores tão profundas lá de trás e de outros lugares, né? Que eu carregava dentro de mim e que me fizeram ter essa experiência. E eu levei muito tempo para acordar. Eu comecei a despertar, né? Eu digo, comecei quando eu percebi essa mudança. Foi com 47 anos de idade. Mas eu sei que esse despertar começou bem antes, né? Eu tive vários momentos, só que eu só consigo reconhecê-los hoje, né? Nesse estado que eu estou aqui agora, que eu consigo perceber o quanto, né, eu já estava me transformando, né? E para essa transformação toda acontecer, eu tive que vivenciar muitas dores, né? Não é que eu tive que, mas eu escolhi, né, experienciar, viver e hoje consegui perceber que é tão mais leve simplesmente ser o que nós somos em essência, né? Soltar todas essas bagagens, esses pesos, esses contratos, esses... fugiu a palavra agora. Condicionamento. Não é nem condicionamento. Quando a gente... Eu sou consteladora, tá, gente? Mas eu só vivo o flow. Essas permissões, né, de você continuar carregando lealdades. Né? Isso, é sobre lealdades que você carrega, né? Porque minha família tinha muitas dores. E aí você começa a entrar nesse mundo e começa a perceber o quanto você está honrando questões que não são suas. Por que será que eu era brava? Eu era brava porque minha mãe também era muito brava. Eu tinha raiva de homem. Por que será que eu tinha raiva de homem? Porque minha mãe também tinha raiva de homem. E ela mostrava para nós que homem, era meio que impossível um homem te amar, né? Uau. Né? Então tinha muito essa questão de rejeição à figura masculina. E também as figuras de relacionamento, porque não era muito fácil conviver comigo. Então os amigos que eu fui adquirindo no longo do meu caminhar foram realmente pessoas que se conectaram com o meu coração, que conseguiam ver além do que eu mostrava. Além da casca. Além da casca. Porque, na verdade, a pessoa que manifesta raiva, que se expressa de um lugar muito agressivo, é a pessoa que mais sangra, né, por dentro. É a pessoa que tá ali só se protegendo porque ela tá muito ferida. Porque normalmente quem fere tá muito ferido, tá só se defendendo. E não é assim que a gente vê, né? A gente, sem a consciência, a gente olha, nossa, que pessoa grossa, que pessoa arrogante, que pessoa... Mas a gente não imagina o quanto essa pessoa tá doendo ali, gente. O quanto essa pessoa carrega de sofrimento.
né? Sim. E esse sofrimento muitas vezes vem desse sistema familiar, desse Uhum. condicionamento herdado, entre Uhum. aspas, né? Que a gente imitou quando criança, que a gente observou como forma de expressão. Se a gente for ver a criança, né? A gente vem em essência, aquela criança pura, Uhum. linda, feliz, alegre, que só quer ser ela mesma, mas ela começa a observar como que o Uhum. papai e a mamãe se comportam, como quem criou, quem cuidou, na escola, as conversas agressivas, aí você vai se tornando, Exato. você vai se vestindo de muita roupa que não é tua, né? Exato. Você vai se vestindo de muita roupa que não te cabe. Me veio agora uma imagem, olha que louco, Hum. né? Me veio uma imagem, sabe quando a criancinha quer vestir a roupa da mãe ou a roupa do pai? Que a gente põe um sapato grandão, a gente põe uma camisa, um casaco muito maior que a Uhum. gente. E é assim que me ilustrou agora enquanto você falava, né? Que a gente, quando vem para esse mundo, por mais puro e autêntico que a gente tenta vestir as roupas que estão ali no Exato. nosso meio, que estão no nosso antro Uhum. familiar mesmo, principalmente, né? Uhum. Ou dos cuidadores, né? De quem fez essa primeira parte da nossa infância ali com a gente, como figuras de autoridade. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai para a vida com essas roupas que nem nos cabem. Nem nos cabem, é sobre isso. E hoje, nesse papel que eu estou, né? Eu não sou, eu estou, né? Terapeuta também, e eu atendo pessoas individualmente, e ter essa visão, conseguir levar isso, porque o que que é a terapia? Por que que uma pessoa busca terapia? Porque ela não sabe quem ela é de verdade. Porque não é uma questão de relacionamento, uma questão profissional, uma questão financeira. Na verdade, ela não acessou quem ela é. E aí, o que que acontece? A terapeuta, quando ela está, né, preparada, quando ela está em essência, ela consegue mostrar para esse ser o quanto que aquela pessoa que ela também acha que a feriu tá machucado, tá sangrando. Porque, gente, é muito simples. É meio que matemático, né? O negócio, meio não é matemático, mas assim, amar quem nos ama é muito simples. É Gente, fácil, que né? delícia te amar! Te amar é muito bom, Josi, porque ela tem um sorriso que o sorriso chega antes. Não Oh. tem como não se apaixonar por você, não sentir a tua essência. Mas não adianta nada você sorrir se a tua essência não é aquilo, né? E amar quem não nos ama é o desafio para a nossa vida, para o nosso crescimento. Porque aquela pessoa que nos fere, de alguma maneira eu estou criando aquilo também. Porque eu preciso Uhum. aprender com aquilo. Então, eu já vou trazer até uma questão de ontem à noite que eu vivi. Eu tinha me preparado para vir e eu pensei, eu vou de moto, né? Eu tenho moto, sou motoqueira. Ai, que delícia. Falei, vou de moto. E, de repente, na hora que eu já estava indo deitar, eu falei assim, pro meu companheiro, eu falei assim, você não abasteceu a moto? Você não calibrou os pneus para mim? Eu vou longe, né? Uhum. E, de repente, eu parei. Ele olhou para mim com aquela cara assim, tipo assim, mas você não pediu? E eu, tipo assim, mas você deveria saber. Pensando, né? Daí eu falei, volta para a presença, meu amor. Volta para a presença. E aí eu tive, antes de deitar, eu fui para o meu cantinho de meditação e eu fui observar onde? Dentro. Por que que eu estava repetindo esse padrão? Porque era um padrão meu, Uhum. de culpar o outro. Porque o outro não fez algo que eu queria, que eu gostaria. Eu não expressei o que eu queria, né? Eu não pedi, porque eu poderia ter feito isso, pedido, com gentileza, ele teria feito com muito amor, com certeza, mas foi muito lindo eu poder entrar para dentro de mim e fazer a pergunta: o que eu preciso aprender com isso? E a resposta foi clara. Lembra que o outro é teu espelho, meu amor? Você sempre fez isso. Porque a resposta dele falou assim: eu não lembrei. E a minha resposta, e daí eu vou contar um segredinho meu aqui também, né? Eu falo que a minha cabeça ela é oca, né? Eu só vou no flow, porque eu não consigo preparar nada para falar, porque eu não consigo lembrar, eu não consigo nem ler. Se eu estiver aqui, eu tiver que ler alguma coisa, eu vou ficar meia hora aqui até o meu cérebro conseguir enxergar aquilo e processar essa informação. Olha só. E eu me cobrei a vida inteira por ser assim, né? As pessoas diziam, você é burra, você tem dificuldade de aprender. E tudo isso eram dores que eu tinha. Capaz. E como é lindo
a gente poder ser quem a gente é, sem se importar se alguém vai achar alguma coisa. E o momento que eu meditei e que eles falaram, lembra, filha, você sempre foi assim. A tua resposta sempre foi, mas eu não lembrei. E porque era verdade, eu não lembrava mesmo. E perceber que eu não tenho que terceirizar algo que eu nem falei para o outro. Quanto isso é importante, você está nesse estado de presença e no mesmo momento me veio lágrimas, né, mas não de dor, e sim de gratidão por eu ter acessado aquela informação, de eu poder olhar para ele com amor e dizer, me perdoa, mesmo que energeticamente, me perdoa pela forma que eu me coloquei, né, de por que você não foi. Foi porque eu não pedi, né? Ele não tem uma bola de cristal para saber como que ele pode me atender da melhor e mais elevada maneira. Olha só. E isso foi muito gratificante. Então, amar quem nos ama é muito simples. Amar o nosso espelho, porque é Na sempre luz, um né? espelho. Na luz, com Amar consciência. nossa luz é fácil, né? Exato. Amar a nossa luz é fácil. E amar a luz dos outros é fácil também. Foi o que eu falei. Te amar é muito simples. Porque você tá Agora, vendo só o meu lado luz. sim, Pergunta pro Tocho como que é. todos nós temos, meus amores, e isso é muito lindo. Porque com consciência, o que acontece quando esse lado sombra aparece? Se você entrar em respiração, se você realmente silenciar, e não funcionar no piloto automático, você vai voltar para a presença e falar assim, não, mas por que eu estou fazendo isso? E eu aprendo muito assim. É uma das formas mais lindas que eu tenho de aprendizado, é quando é muito pouco hoje, mas acontece. Eu não vou virar Buda, eu não vou ascensionar, porque senão eu nem vou poder passar o meu ensinamento aqui para vocês, né? Que é de um lugar que a gente nem estaria mais aqui. Então, mas é muito lindo você se perceber sendo, né, sendo um piloto automático mesmo, atuando como um robô, né? E daí você para e fala, não, mas eu não sou isso. Que coisa mais linda, gente. Esse é um papel que é o mais lindo de desempenhar nessa função humana aqui. É você conseguir vir para a presença e saber que você não é aquilo. E poder se regenerar, poder se sentir e olhar para o outro, porque energeticamente, aí já falando de energia, né, porque tudo é energia, energeticamente você muda até aquilo que você falou. E você, às vezes, não muda com uma fala, você não vai precisar ir lá pedir desculpa e ficar remoendo aquilo que já aconteceu, mas com a tua atitude, com a tua energia, você muda, porque o outro ele já olha para você, não mais com aquele olhar que, né, que você estava olhando para ele, com a cobrança, com aquele momento de por que você não fez isso, ele já vai olhar e vai dizer, não vai nem dizer, só vai sentir. Isso é muito, muito lindo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Olha que inspirador esse encontro aqui, porque ó, você falando, eu tô até anotando alguns pontos que vêm também como insights para mim, né? E é isso, né? Quando a gente olha para o outro, como você tá trazendo o teu exemplo, enxergando que o outro tá só refletindo algo que tá dentro da gente, né, também, e isso é muito bonito, porque você consegue acolher o outro. Porque quando eu critico e julgo e condeno e aponto o outro, na verdade, eu não estou acolhendo aquela sombra que, na verdade, está em mim. Né? Porque é isso que a gente faz, né? Como a sua tendência seria brigar com um companheiro que não preparou o veículo para você vir, sem você ter pedido. É isso. E, gente, quantas mulheres, né? Porque eu também aqui nesse lugar de mulher também me pego sendo tão crítica, tão autoritária, cobrando o outro, brigando com o outro de coisas que eu não fui clara, que eu não expressei, que eu não comuniquei adequadamente, né? E o quanto eu vejo que isso também é um padrão sistêmico, né? Eu tenho trabalhado muito com o movimento de mulheres, né? Eu também senti esse chamado, não teve como fugir, de olhar para esse feminino, olhar para esse lugar que a gente hoje ocupa, de um lugar mais amoroso, né? Tentar tirar essas cascas e essas máscaras que a gente tem usado enquanto mulheres para se defender, né? Da própria forma com que a sociedade fez com que a gente precisasse ser, né? Então, enfim, a gente acabou indo para lugares que não são nossos.
E aí a gente se tornou tão dura, Uhum. tão, né, assim, tão, como que eu posso dizer, tão rígida, né, tão autoritária, tão brava, né? Quando você falou que você era, eu não consigo te ver, tá? Assim, quando você falou, eu era muito brava, essa braveza. Gente, né, desde que eu te Uhum. conheço, né, desde que a gente se conectou, eu não consegui ver isso, mas isso Uhum. existe dentro de você, e negar que Uhum. isso existe é uma ilusão. E é isso que é mágico, né? Porque eu falo que a gente só se transforma quando a gente tem coragem de olhar para nossa sombra e acolher a nossa sombra, e integrar a nossa sombra, entender que a nossa sombra não existe por mal, ela existe para trazer a nossa estrutura de sobrevivência. Se não fosse as nossas sombras, a gente não tinha sobrevivido até Não, aqui. A gente não teria dado conta, né? Porque a gente exato. precisou se usar delas muitas vezes, Sim. né? Foi o que fez a gente superar coisas muito difíceis. Às vezes ter que ser brava, ter que brigar, ter que comprar aí um monte de briga, né? E se enfiar num monte de guerra. Às vezes fez com que fez a gente ir adiante, né? Mas viver assim é muito pesado. E aí o Muito. convite é a gente centrar e ir para a Sim. luz e olhar o nosso lado luz, que Uhum. também existe tanto quanto a sombra, e escolher o que que você usa, né? O que que você manifesta, o que que Uhum. você expressa para o mundo, Exato. né? E é muito lindo isso, e até interessante, né? Quando você me falou agora isso, eu falei, gente, eu não consigo imaginar esse ser sendo brava, sendo, né, briguenta. Você não, né? Mas eu acredito que quase todos os meus companheiros sim. Eu consigo ver na tua fala agora, eu consigo sentir, né, essa leveza, porque eu percebo que as pessoas me veem hoje totalmente diferente do que eu fui. E eu também não aceitava esse meu lado Uhum. brava, porque eu reagia a isso, porque eu pensava, não, mas eu sou só amor. Que amor, gente, que amor que julga, que amor que eu só te amo se você me ama. Ah, então, eu só te amo se você fizer alguma coisa boa para mim, senão eu não vou te amar. Isso não é amor, isso é uma grande ilusão do ego, É. né? E quando você começa a entender esses mecanismos, na verdade você precisa experienciar. Você precisa de consciência, porque é a consciência que transforma. Então, assim, a minha trajetória, eu cheguei em 2018, né? Como você mesmo falou na bio, 2018 eu cheguei em Florianópolis, retornando de São Paulo, né? De um término de um casamento de 10 anos, que eu pensava que eu era vítima. Totalmente. Só que ali a minha essência ela já estava aflorando, eu só não conseguia perceber, porque na verdade, por mais que eu tivesse esse lado escuro, né, essa sombra de ser brava, mas a minha braveza ela nunca era para prejudicar alguém. Ela só prejudicava a mim. Porque eu não era brava de querer me avançar ou de fazer alguma maldade para alguém. Não, maldade nunca existiu. Essa sombra eu não tenho, Uhum. porque o meu coração ele sempre foi muito puro. Era uma forma que eu tinha de defesa, porque o outro me rejeitava. Então eu precisava ser brava porque eu precisava mostrar que eu era forte, que aquela rejeição não estava me atacando, que eu não estava sentindo nada. E mentira, por dentro eu estava arrasada, acabada, mas foi a forma que eu aprendi a me defender nesse processo. E Não. quando eu cheguei em 2018 aqui, eu também não tinha essa conexão espiritual, eu não tinha essa conexão com Deus. Eu já tinha passado por algumas religiões, coisa de quem vai encontrando esse mundo espiritual, a gente experimenta tudo, né? E religiões que acabaram me trazendo muita sabedoria, muito acesso a quem eu era. Mas eu cheguei aqui e falei assim: Deus, se verdadeiramente você existe, você, tá? Se você existe, me mostra o caminho, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais o que eu tenho vivido, a dor que eu sentia de um término. Eu não chorava, eu não sentia, quando eu falo chorava, eu não tinha essa Uhum. tristeza porque não era aquele relacionamento. Eu tinha essa tristeza porque eu falava: meu Deus, eu já passei por tantos e é todos iguais. Se repete, a história se repete. Eu não quero mais isso. Era uma certeza tão grande da minha alma naquele momento. E pela primeira vez eu fui acordada 13 e pouco da manhã com uma voz falando para mim: cria um grupo para você trabalhar com mulheres. Eu acordei e falei: que grupo? Que eu vou dar conta de trabalhar com mulheres, né? Eu só tinha dor, o que eu vou ensinar? Vou ensinar a ter dor, né?
E ali na mesma hora já me veio um insight, o que eu amo fazer? Cuidar da minha alimentação, né? Porque por anos eu achei que era sobre gordura, sobre estar gordo, sobre peso, porque eu achava que era sobre beleza. E ali eu já estava entendendo que não era mais sobre isso, mas sim sobre ser leve. E aí eu criei um primeiro grupo gratuito de medicina Ayurveda, né? Para a gente começar a olhar para aquilo. E não era só para mulheres, tá, gente? Era para homens também. Sempre por mais que eu fale de mulheres, eu sou muito grata a todas as mulheres que existem por essa força feminina que nós temos, mas eu honro demais a figura masculina. E quantos homens doentes, entre aspas, sofrendo também tem. Nossa. Então, nós somos seres, independente de sexo, cor, raça, qualquer coisa. Nós somos seres. E precisamos acordar e entender não, mas receber o que a gente já combinou para vir para cá, o que a gente já sabia que ia acessar aqui. E tirando essas roupas desta vida aqui que não nos servem mais, que a gente usou desde criança e que nos transformamos nesses seres tão, né, severos com nós mesmos, porque ninguém é severo com o outro, né? Nós precisamos aprender que nós não temos mais que terceirizar essa responsabilidade para o outro. Porque quando eu agrido o outro, quem eu estou agredindo? A mim mesma. Quem sente raiva de alguém? Sou eu. Então, como que a gente tem a ilusão de que se eu sinto raiva do outro, tem a ver com o outro? Não tem a ver com o outro. Só tem a ver com nós mesmos. Diz muito mais sobre a gente, sobre como a gente se trata, né? A maneira como que a gente trata o outro, Com né? certeza. Não é sobre o outro ele só tá, às vezes, despertando em nós, né? Provocando em nós sensações que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, todos os lugares que a gente não se aceita, que a gente se julga, que se critica, a gente vai atrair um outro que reflete isso, para que a gente possa extravasar tudo isso e, na verdade, se vingar da gente mesmo, Exato. maltratando o outro. Exato. Isso, nossa, essa fala que você trouxe aqui, ó, me arrepia, porque é isso mesmo. A gente agride o outro, na verdade, se agredindo, né? Exato. Porque Nossa, o sofrimento muito forte. é nosso, né? E a gente que sofre. É muito isso. E se colocar nesse lugar do outro, né, também é muito lindo, porque tu percebe, quando tu tens essa consciência, que quando o outro te agride também, não é sobre você, é sobre ele. É ele São quem tá as dores, sofrendo. é ele que está sofrendo. É ele que está olhando em você algo que ele não está aceitando. Então, e quem está lutando? É ele. Exatamente. E Nossa, aí, como é libertador ter essa consciência, muito. né? Então, você que está nos acompanhando aí, ouvindo ou assistindo, perceba o que tem te incomodado nos teus relacionamentos, né? Relacionamentos em geral, irmãos, família, pai, mãe, amigos, sócios, né? Colegas de trabalho, não importa. O que te incomoda no outro, né? O que desencadeia em você aquele desequilíbrio, né? Ah, quando o outro é grosseiro comigo. Mas aí pensa o quanto você é duro e grosseiro consigo mesmo. Por isso que isso te incomoda, né? Ah, o outro se atrasa, não tem compromisso. Em que lugares da sua vida você não se compromete com você mesmo e se deixa para depois? Por isso que a falta de compromisso do outro contigo te incomoda. E é tão libertador quando você olha algo que acontece e acolhe naturalmente, tá tudo bem. Porque isso não me incomoda mais, ou seja, nesse lugar eu já trabalhei, nesse lugar já tá tudo bem. E isso é muito gostoso. Mas é um processo, né? Isso não é magia, não é nada que instantaneamente a gente acorda diferente. A gente tem que ter coragem para encarar tudo isso, né? E assim, eu sei que a gente tem assuntos variados aqui, porque é um universo. Gente, essa mulher sozinha, ela é um clube da transformação inteiro, porque ela traz tantos temas e envolvendo, né, o pessoal, o organizacional, envolvendo o material com o espiritual, envolvendo todas as técnicas e ferramentas, né, de transformação, que a gente podia ficar aqui 2 dias sem intervalo gravando, que daria realmente para aproveitar todo esse conteúdo, né, que é muito lindo, porque é de uma vivência, é experiencial, né? E tem uma pergunta aqui que a gente faz para todo convidado e que eu quero fazer para você. Porque o nosso podcast chama Sucesso Consciente. Ou seja, a gente
traz para cá para compartilhar um conteúdo quem a gente admira por ter algum sucesso em alguma área ou em várias, como no caso, que a gente percebe esse sucesso, que a gente sente esse sucesso. E para cada pessoa isso tem um significado. E eu queria saber o que é o sucesso consciente para você. Ai, que pergunta linda, gente. Sucesso consciente, para mim, é ser eu, em essência. É muito simples para mim, porque eu poderia denominar várias coisas. Sucesso é ter dinheiro, é viajar. Tudo isso eu farei e faço com a minha presença. Porque estar consciente de quem eu sou, conseguir levar essa transformação para o mundo, para mim isso é sucesso. Que Total. linda! Que lindo, que gostoso, que gostoso. Isso é maravilhoso, né? E eu quero que você conte um pouquinho de como que foi então, né? Que você falou que veio para Floripa e estava um pouco desconectada, e aí você começou a receber mensagens e começou a se conectar com você mesma. Mas você compartilhou quando a gente se conheceu, lá no Moksha, né? Naquele retiro, que você se submeteu a alguns processos, né? Para buscar essas respostas, né? Me conta um pouquinho, como é que foi isso? Eu fiquei muito impactada, quero compartilhar com o pessoal. Lembrando que tudo que eu vou trazer aqui são experiências, vivências que eu pratiquei comigo e eu não estou falando para alguém fazer, tá, gente? Até porque esse momento foi bem desafiante. Crianças né? não façam isso em casa sem supervisão. Exato, nem crianças nem adultos, tá? Até porque a primeira parte eu vou contar porque foi uma vivência, né? Então eu gostaria que ninguém fizesse isso, porque hoje eu já tenho outra consciência e entendo que isso não é benéfico, né? Mas eu já tinha recebido a regeneração, que depois eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Se for permitido aqui trazer esse assunto. Mas eu estava no momento que eu já tinha canalizado, né? Eu já tinha acesso à espiritualidade, mas a minha vida não andava, eu ainda tinha dores, eu ainda tinha questões que me faziam mal. Não era questão só de a vida não andar. Eu estava mesmo me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Eu já recebi essa energia, não sei como é que eu vou levar isso para o mundo. O que eu faço com isso? E quando eu falei isso, eu nunca pedi nada, tá? Eu nunca pedi em oração, enfim, pedi para Deus alguma coisa. E nesse dia, do nada, eu me joguei no chão, literalmente, me joguei de joelho no meu quarto, coloquei as duas mãos no chão e falei, por favor, me traz uma orientação, me diz o que eu vou fazer com essas informações, que eu não saio do lugar, eu não estou contribuindo na vida de ninguém. E nesse momento me veio, faça 21 dias de silêncio. E eu falei, como assim 21 dias de silêncio? Para quem fala pra caramba, né? E eu morava nesse momento no lugar mais grandioso que eu já morei, que foi vou chamar de república, mas nesse momento eu morava num quarto, na casa de uma amiga, onde tinham outros quartos com outros moradores. E eu falei, como que faz silêncio num lugar desse, né? E essa foi a melhor jornada da minha vida, foi essa experiência. Eu não lembro quanto tempo eu morei, mas acho que foram 2 anos que eu morei lá, porque foi ali que eu consegui conhecer quem era Iemanjá Soraya. E com esse pedido, né, de 21 dias de silêncio, eu falei, bom, eu vou ficar em silêncio e sem me alimentar. Aí do nada me veio, eu vou fazer, daí falaram para mim, né, eu ouvi isso, você precisa se tornar a regeneração biomolecular. Eu falei, gente, mas como é que se torna isso? O que é isso, né? O que é isso? E veio com muita clareza, né? Você vai fazer em 4 etapas, então, em 3 etapas. Em 3. Foram 21 dias, não foram 28, porque eu... Né, Fez mas outros eu faço processos outros com 28, depois, mas né? de 21 dias eu ficaria os 7 primeiros dias sem falar com ninguém, sem beber e sem comer. Uau. Absolutamente nada. Eu sempre fui muito forte, eu tenho esse espírito muito forte, eu tenho algo que é um pouquinho diferente aí. E eu falei, ok, né, vamos fazer. E eu fiquei. E nesse momento que eu fiquei esses 7 dias, é claro que eu tive que levar essa informação para as outras pessoas não falarem comigo, né, porque eu não falei mesmo, eu fiquei 21 dias completamente, né, nesse silêncio. Só que no primeiro dia, as minhas conexões já começaram a acontecer.
Então, eu tenho os vídeos gravados, o meu único momento que eu falava era o momento que eu ligava a câmera do celular para eu gravar o que eu tinha vivido naquele dia. Então, eu consegui ficar 4 dias sem água, porque no 4º dia eu tive uma sensação que eu ia morrer. Claro, gente, não tomava água. Água é vida, nós somos, né? O nosso corpo é água. E eu não estava bebendo água. Mas por que eu não bebi água? Porque eu precisava daquela consciência naquele momento. Porque daí eu estava passando mal, eu fechei o olho e fui para dentro. E quando eu fechei o olho, eu já sinto, né? É muito diferente, é uma elevação. E eu já sinto essa conexão. E a voz me falou, né? Filha, você não precisa ficar sem água. Porque, tipo assim, era a minha palavra, eu disse, e não era a minha palavra para os outros, porque eu não contei para ninguém. Era a minha palavra comigo mesma. Como que eu disse 7 dias e no 4º dia eu vou beber água? Daí a voz falou assim, isso era para você, meu amor, dar o devido valor à água, a fonte da vida. Né? Porque eu não bebia água. Eu bebia 20 xícaras de café por dia e não bebia um copo d'água. Nossa. Então, o líquido que entrava era puro ácido, porque o café tem muito pH muito alto, enfim. E aí, eu falei, ok, entendi. Mesmo assim, eu tentei não beber água, molhava a boca, né? Enxaguava a boca, cuspia para eu poder ficar, mas não foi possível. E ali eu comecei a beber água até completar os 7 dias. E depois eu fiquei mais 7 dias, incluindo sucos, então só de frutas naturais, só o líquido, mas não era aquele suco, né? Era uma aguinha com a fruta, né? Então eu passei por mais 7 dias e eu só recebia, gente. Nesse período, eu recebi uma visita, né? E essa pessoa foi até mim, porque eles precisavam saber se eu estava bem, né? Porque eles achavam que era só o silêncio, ninguém sabia que era comida também. Entendeu? Não contei para ninguém, porque eu sabia que iam me chamar de louca, iam dizer que isso não poderia, enfim. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Você confiava? Eu confiava totalmente. Que legal. E nesse processo, gente, aí foram mais 7 dias só com líquidos, e nos outros 7 dias, na 3ª semana, eu comecei a colocar um líquido mais salgado, tipo, eu poderia pôr verdura, legumes, mas sempre tomando o caldo, né? Sempre o líquido mesmo. E foi o momento mais revelador da minha vida. Foi a coisa mais linda, a experiência mais gratificante que eu pude, né? Eu já conhecia a medicina da ayahuasca nesse tempo, mas era bem esporádico, tipo, fazia nem a cada 3 meses. E ali, naqueles 21 dias, eu tive o acesso, né? Claro que eu não posso comparar, porque hoje eu também sou uma mulher medicina, também trabalho com essas medicinas. É diferente, mas é um acesso direto da fonte. Porque quando você se limpa né? Você solta essas coisas do teu organismo, você limpa o teu corpo, você começa a alcalinizar com água, com suco, com coisas que verdadeiramente nutrem, você fica com uma conexão mais elevada. Então, é só você se imaginar, gente. 21 dias sem comer. Aquilo que você põe para o teu corpo o tempo todo, né? Sei lá, é uma comida, é uma balinha, é um doce, tudo. Imagina tudo isso dentro de você e o teu corpo sem nada disso. Né? 21 dias você nesse processo. Então, ali eu recebi muitas canalizações e eu não vou lembrar de todas, mas Claro. assim, óbvio, também nem falaria tudo aqui, senão vamos ficar até meses aqui. Mas eu recebi, assim, como me tornar a regeneração biomolecular, que era a energia a qual eu tinha canalizado. Então, ali começou efetivamente mesmo eu entender esse processo de como essa energia atua dentro do nosso corpo, do nosso campo e dos nossos corpos sutis, porque nós não somos só isso aqui que vocês estão vendo, né? Somos muito mais. Então, foi esse a minha grande aventura, uma das, né? A primeira mais marcante, né? A primeira mais marcante, mas assim, foi totalmente com muita consciência, né? Na verdade, eu preciso ser sincera, porque, né, não tem como não ser. Então, eu falei a 3ª semana, na verdade, eu acabei um pouco antes. E eu conto isso nos meus vídeos também, porque no 17º dia, eu sozinha dentro do meu quarto, né, sem contato com ninguém,
do nada, e ali foi um treinamento para minha mente. Então, o tempo todo eu passava o dia inteiro meditando, e o momento que eu não estava meditando, eu estava lendo, né? Ou eu ia para a natureza, né? Mas eu não saía, eu fiquei os 21 dias ali. Então, teve um momento que eu dormi, né? Eu desintoxiquei muito, porque eu senti muitas dores nesse período. Teve noites, assim, assistam os vídeos para vocês entenderem, porque foram muitas dores que foram liberadas do meu corpo, e eu vivenciei isso por questão do alimento, né? E de estar fazendo essa limpeza. E daí teve uma noite que eu dormi, e quando eu acordei, do nada, eu acordei bem, mas por alguns minutos, tipo assim, eu não me dei conta que eu não podia dar muita atenção para minha mente, para os meus pensamentos. Eu levantei, fui até o banheiro, e quando eu olhei no banheiro, eu não vi eu, não era mais eu. Uau. Era um ser completamente... a pele que eu vi era cinza, assim, sabe pessoa morta? Que tem aquela pele acinzentada? Eu me vi assim. E eu olhei no meu olho já não era mais esse olho verde. Ele era preto, pequeno, e era uma expressão assim de morte mesmo. Uau. E eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, eu tô morrendo. Só que ontem eu estava tão bem, mas eu tô morrendo. E aí eu deixei a mente tomar conta. E eu voltei pro quarto já passando mal. E daí, nesse momento mesmo, eu deitei e já pedi ajuda para os meus mestres, porque ali eu já sabia quem eram os meus mestres da regeneração, e pedi socorro. E me ajuda, e eu perguntei, é Covid? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é Covid, né? Porque estávamos nesse momento. E eles falaram, não, meu amor. E tá tudo bem contigo. E eu não conseguia entender. Eu ouvia, mas eu não conseguia entender. Então, ali eu comecei a passar mal. Eu tive que chamar a minha amiga, né? Tive que pedir socorro. Eu achava que eu estava com febre, que meu corpo estava queimando todo. Eu não estava com febre, mas ela também achou que era Covid. E daí, o que ela fez? Ah, você tem que ir no médico. Eu ainda saí de casa naquele estado, só que eu não quis, né? Correr o risco. Eu fui, não deu certo, porque eu não consegui fazer o teste. Voltei para casa, deitei. E aí eu já estava chorando, porque realmente eu estava num espaço que eu não estava dando conta, porque eu saí totalmente da minha presença. E foi aonde eu ouvi, né? Você só precisa prestar atenção na tua essência, meu amor. Você tá curada, você não tem nada, você não tem dor, você só se perdeu na mente. E naquele momento eu já reprocessei tudo. E naquele momento eu já não era mais, eu já não sentia mais aquilo, eu já me olhei, eu já era outra pessoa. Uau. Meu rosto não era mais aquela cinzentada, eu já tinha cor. Claro que eu estava mais... Não gosto de usar essa palavra fraca, mas é óbvio, gente, eu estava 17 dias sem me alimentar. Não tinha como eu estar, né? Mas eu estava bem, a minha alma estava bem. Então, ali foi um grande aprendizado para nossa mente, né? Para eu aprender esse controle, que não é controle, é observar, é observador, é observar o que a mente está te trazendo, se aquilo é real ou não. Porque a essência não erra. Agora, a mente, ela vai te contar um monte de historinha, e se você não tiver na presença, você vai acreditar na mente, e você entra daí naquele túnel que não tem fim. Né? Nossa, é muito impactante essa história. Você tinha me contado lá no retiro um pouco disso, né? E eu fiquei tão impactada porque eu admirei tanto essa coragem, essa confiança no mundo sutil, no espiritual, no que a gente não vê, no que a gente não apalpa, né? No que a gente não consegue, né, segurar com as mãos ali. Você só confiou nessa guiança divina para você se submeter a um treinamento espiritual, né? Porque isso, claramente, foi um treinamento espiritual que te trouxe muitas respostas, que aí acho que abriu, né, todas as portas para que você chegasse hoje nessa presença que você tá. Que lindo poder, né, ouvir um pouco aí desse lado.
experiencial, humano, vulnerável, né? De se submeter a um desafio que muitas vezes a gente não se submeteria pela mente, pelo que todo mundo diz que a gente tem que fazer, né? Porque a mente, ela nos induz a esse erro. Porque a mente, ela tá identificada com o nosso ego, né? Então, a mente, ela tem um personagem, gente, bem definido. Ela tem já toda uma forma, uma estrutura já bem definida. E qualquer coisa que a gente tente fazer diferente, até por proteção, né? Ela vai tentar nos fazer como a gente sempre fez. Por isso que eu acredito que todo o processo de transformação, ele começa com a desidentificação da mente, né? Exato. Quando a gente sai da identificação do personagem que a gente criou sobre nós mesmos, é que a gente se permite descobrir a nossa essência, aonde a gente está lá dentro. Quem a gente é de verdade, que na verdade só estava usando essa fantasia da mente, né? Exato. E que delícia que é estar dentro da gente, né? Nossa, que prazer que é ser a gente mesmo, sem precisar se preocupar com o externo, né? Com o que o outro nos vê. Porque imagina qualquer pessoa chegando e te vendo num estado, né? Por exemplo, sem alimentar por alguns dias, ia ficar em choque. A pessoa ia te falar um monte de coisa absurda, né? E falar que isso não podia ser feito. Não. Mas pode, tanto que você fez. E você conseguiu. Então, eu gosto muito de pessoas que têm coragem de se desafiar. Porque desafiar as tuas próprias, né, criações ali, as tuas próprias barreiras mentais, né? Nossa, eu admirei muito. Quando você me contou essa história, eu falei, uau! Quero eu ter essa coragem, né? Essa confiança no plano sutil. Isso me inspirou, por isso que eu te falei, né? Que a nossa conexão foi desse lugar, de eu admirar essa confiança no divino, que é muito da intuição, desse lado feminino, que é tanto dos homens quanto das mulheres, né? Dessa essência feminina que naturalmente tem uma conexão direta com o divino, com o sutil, né? Então, olha que lindo, que inspirador isso. Maravilhoso. E eu queria que você contasse daí um pouco mais sobre o que é essa ferramenta que você canalizou, né? Que começou aí, né? Então, essa ferramenta, ela ainda não é uma ferramenta física, né? Mas ela, já vou falar aqui, ela será, né? E eu estou justamente nesse processo, né? E como eu sou uma mulher medicina também, né? Eu estou tendo um grande mérito, acho que é merecimento de acessar como essa ferramenta realmente funciona, né? E essa ferramenta foi uma canalização, foi bem na pandemia, está fazendo 3 anos agora. Uau. 3 anos, foi em abril, né? Eu acho que no meu Instagram tem, acho que foi dia 21, eu mostro o que eu estava escrevendo, que daí eu já tinha recebido a canalização. Vou contar um pouquinho como é que foi, tá? Eu estava no celular conversando com um amigo, né? E de repente eu senti uma tonturinha. Eu falei, que estranho. Tava bem alimentada, tá, gente? E eu senti aquela tontura e aquela vontade de fechar o olho. Eu larguei o celular e fechei o olho. Eu estava sentada numa poltrona e eu fechei. E quando eu fechei o olho, eu já comecei a ver. Era um ouro líquido descendo. Uau. Como se estivesse entrando no topo da minha cabeça. Essa energia, né? Mas essa era a expressão, né? Que eu vi com o olho mesmo. Essa energia descendo, que era esse ouro líquido. E eles falavam para mim, essa é a regeneração biomolecular, meu amor. E você precisa levar para o mundo. Eu falei, oiê, vou abrir o olho. Eu falei, não, tô doida, né? Porque nesse momento ali, gente, fazia muito tempo que eu não consagrava a ayahuasca, eu não meditava todos os dias ainda. E eu falei, gente, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí mantive o olho fechado, mesmo que eu tentasse abrir, eu não conseguia, porque era muito mais forte essa energia que eu estava sentindo. E ali eles foram dizendo, né, é a energia dos 3 R's: regeneração, rejuvenescimento e renascimento. Uau. E eu falei, mas como assim? Como levar para o mundo? Aí eles falaram para mim, você não precisa se preocupar, que nós vamos te orientar a tudo que você precisa fazer. E foi assim, aí eu abri o olho, falei, não vou contar pra ninguém, porque isso é coisa de louco, né? Vão dizer que eu tô doida, vão me internar, falei, melhor eu ficar quieta, tô passando por uns processos aí, melhor eu guardar isso pra mim. E ali foram 3 noites que eu fui acordada às 3 da manhã, né? A voz me chamava pelo nome,
E eu simplesmente dormindo, porque eu durmo muito bem, eu dormindo pesado, eu ouvia o meu nome, eu abri o olho e já vinha a orientação, né? E uma delas foi, pega o livro. Eu falei, gente, que pega o livro, gente, eu tô dormindo. Eu quero continuar dormindo, que eu vou pegar o livro. Pega o livro. Eu simplesmente fiz assim, minha estante de livros ficava próxima à minha cama, eu peguei o livro, e quando eu peguei o livro, eu abri, e era um livro de Teta Healer. Olha. E ali eu não vou lembrar como que estava escrito, mas era assim, o curador, ele não, o curador, ele é o canal da cura. A cura acontece quando ele visualiza a cura acontecendo, ou seja, eu não tenho que ficar lá intencionando nada, eu tenho que fazer o processo e visualizar a cura já acontecendo, a realidade da cura. É esse o papel do curador. Foi assim que era assim que estava mais ou menos estava escrito. E aí eu, como uma boa, né, desafiante a tudo, né, falei assim, então tá bom, então eu quero curar minhas pernas, que eu tinha linfedema e limpedema nas pernas. E aí falei, então tá, quero curar minhas pernas. Aí O que é isso exatamente? Dá para explicar para o pessoal? É uma doença. Vou trazer de uma forma bem leiga, tá? Porque eu nunca me aprofundei, porque eu nunca gostei de me aprofundar em doença, só em cura. E ela vai inchando, né? As linfas não dão conta de fazer a drenagem da tua perna, então ela vai inchando, né? E ela pode virar aquela perna de elefante. Sabe aquela perna grandona? Eu tenho fotos, né, com a minha perna bem inchada. Eu sofria muito com isso. Mas agora vocês vão entender que toda doença ela não é criada no corpo físico. Ela é criada em outra esfera e você, quando não transmuta essa energia, quando não trata energeticamente, ela acaba se materializando no nosso corpo, que é o que nós temos aqui, a matéria, né? Então, o que aconteceu? Eu fechei o olho e a avó só falou para mim, então você vai acessar agora. E eu fechei o olho sentada na minha cama, 3 horas da manhã, fechei o olho e fiquei. E daí eu dizia, a mente, né, tá demorando, vou abrir o olho. E a vozinha só dizia assim, fica, filha, você precisa ter paciência. Eu dizia, não, mas eu não quero ter paciência, quero abrir o olho. E eu ficava naquela luta. Mesmo assim, eu fui, de repente eu vi um portal, era muito grande esse portal, era como se fosse uma porta de castelo, de madeira. E, gente, eu estava muito consciente, eu estava sentada, eu não estava deitada, eu estava sentada, eu poderia estar dormindo, sonhando, mas também seria meu, né? Mas eu estava sentada e eu vi aquele portal se abrir e a porta se abriu, aquela porta de madeira, e a avó só falou assim para mim, agora você vai entrar. E eu falei, não vou? Entrei em desespero, falei, não vou, olhava lá para dentro, era tudo vermelho. Eu falei, não, primeiro pensamento, vou falar, tá? É um cabaré. Depois eu falava, é o inferno. Tudo coisa da mente, sabe? Tô sendo bem realista, que foi o que aconteceu. E eu falei, não vou. E entrei num desespero para entrar. E aquela voz foi me acalmando, foi dizendo para mim, entra, você precisa desse processo para liberar tuas pernas. E eu comecei a entrar. E eu comecei a andar dentro daquele lugar, e daí eu comecei a perceber que não era vermelho do jeito que eu tinha visto, né? Eram só luzes. E de repente eu cheguei num lugar onde eu enxergava o todo do salão, como se fosse um salão, assim, um lugar aberto. E tinha uma mulher que não era uma forma humana assim que nem nós, mas era ela, eu sabia que era eu, né? A energia era minha e ela era era muito alta, muito espichada, assim, muito fina, muito esquisita, e ela se debatia o tempo todo. Se debatia e eu olhei e ela estava presa com grilhões na perna e nos braços. Nossa. E ela estava num tipo um sofá, não sei se seria isso. E eu comecei a chorar e eu falei, né? Eu falei, sou eu? Essa aí sou eu? E a voz falou para mim, é você, meu amor. E daí eu sentia uma presença desse lado, e essa presença, eu senti o tamanho da presença, mas era uma presença muito escura, densa. E daí a voz falou para mim, aqui você, nessa vida, meu amor. Eu falei, que vida é essa? Ele falou, a 8ª. Você vem de muitas vidas com pactos e contratos com esse ser. Olha para ele. Eu falei, não vou olhar. Não vou olhar. Medo. E não vou olhar. E eu comecei naquela briga, isso tudo de olho fechado, tudo naquele movimento, né? E daí a voz falou para mim, você precisa liberá-lo, meu amor. Você precisa romper esse pacto. Você precisa perdoá-lo. E a primeira reação que vinha, tipo, não vou perdoar. Imagina alguém que está fazendo eu estar nesse estado, né? Gente, eu tô contando bem do jeito que realmente eu vivenciei.
E quando eu olhei para o ser, inclusive, eu consegui entender que energia que era. E era de um ser que veio para essa vida aqui também, tá? E eu tive contato com esse ser aqui. E era que nem um incrível Hulk, para vocês entenderem que tamanho que era. Era um ser muito grande, mas ele era todo disforme. E era como se eu era uma rainha, uma princesa, alguma coisa muito da realeza. E por causa de sexo, né? Eu fiz um pacto com ele, por força, poder, sexo, alguma coisa nesse sentido, que eu também nunca me adentro muito nessas coisas que não são muito legais. Mas ali eu tive que olhar para aquele ser e verdadeiramente perdoá-lo. Uau! E dizer, eu te liberto. Mas, principalmente, eu me liberto disso, porque isso eu não vivo mais. Uau. E ali foi muito incrível, porque eu comecei a chorar, e eu chorei fisicamente mesmo eu estando lá naquele momento. Aí a voz só disse para mim, agora você está liberta. Uau. E só para vocês entenderem, uma semana antes eu participava de um grupo de terapeutas, onde a gente se encontrava todos os domingos, e no domingo, uma semana antes, eu tive uma irritação muito grande com uma das meninas. Eu ainda estava nesse processo, né? E eu fiquei muito brava, só que eu não sou de expressar, eu só fico comigo. E a outra terapeuta sentou do meu lado e falou, Soraya, eu tô vendo as tuas pernas sendo com aqueles grilhões. Você tá presa, amarrada, acorrentada. Gente, da onde que essa mulher ia falar se depois eu vivi uma semana depois exatamente a mesma cena? Uau. Onde tinha os grilhões. E ali essas correntes se romperam. Que lindo. E ali eu recebi a minha primeira não, porque eu já recebi muitas curas, mas ali, essa cura que era muito profunda, gente, e que talvez eu fosse viver essa vida toda sem acessar isso. E pergunta se algum dia eu fiz alguma coisa para essa doença. Nunca. E eu não tenho mais. Hoje eu ainda tenho vestígios, porque ela é uma gordura encapsulada. Então, tipo assim, você emagrece, mas essa gordura, ela tem uma dificuldade, uma resistência maior em quebrar. Então, toda a fantasia de estética, porque não é recomendado para esse tipo de doença, porque ela não libera. Então, esse processo aí foi muito lindo e desculpa ter estendido tanto. Nossa, assim. Que maravilhoso você compartilhar isso, porque você trouxe uma coisa que eu acredito muito, que toda doença ela nasce nos outros corpos, né? Ela nasce no espiritual, no energético, emocional, mental e depois vem para o físico, né? O físico é a última esfera de manifestação, que é onde a gente enxerga, né? A doença através dos sintomas, através, né, do diagnóstico, às vezes médico e tudo mais, do desconforto, da dor que ela traz, né? Mas foi muito lindo, porque isso também me trouxe um outro insight que a gente, como consteladora, entende bem, né? Que, né, nessa tua visão, enquanto você não liberava perdão para essa pessoa, a energia, o ser que você tinha aí, essa relação, você não se libertava das amarras, olha, tô toda arrepiada, das amarras que a tua vida estava naquele momento, né? Então, isso eu falo muito também nos atendimentos, nos processos, porque o perdão, gente, é algo que você acha que é melhor que o outro para ter que perdoar o outro, né? Mas é uma projeção da nossa falta de auto-perdão, né? Então, você achar que o outro não merece o teu perdão é uma arrogância tamanha. É de um lugar, né, de realmente arrogância, da gente estar se sentindo maior que o outro naquele momento, né? E realmente, quando você tem coragem de olhar e se libertar através da liberação do outro, você libera todas as áreas da sua vida, né? E que lindo que foi poder te ouvir, poder sentir essa experiência aí na íntegra. Eu visualizei tudo, tá? Fui com você aí para essa visão que você teve, né? Uma outra percepção do perdão, né, que nós temos, que a gente acha que a gente está perdoando o outro. Na verdade, nós estamos nos perdoando, porque só que a gente ainda, na 3D, a gente não tem essa consciência, que a gente fala do perdão para o outro, perdão para nós, né, do auto-perdão. Mas, na verdade, quando eu perdoo, essa energia está onde? Está em mim. Tá voltando, né? E ela está em mim, né? Porque se eu libero, eu liberei em mim. Sim.
E você se liberta dessa automaticamente. prisão. Exato. E olha, puxando agora para um outro tema que eu quero que você fale um pouquinho, que eu gosto muito e que eu tive também o prazer de ter a experiência contigo, já vou contar. Na minha primeira experiência com a medicina sagrada da ayahuasca, uma das visões que eu tive, muito nítidas, completamente nítidas, de poder experienciar, foi eu entrando num calabouço, né, como se fosse uma prisão antiga, bem medieval. Sabe aqueles filmes medievais, né, que você vê aquela, como até escondido, uma caverna, assim, uma prisão na caverna, e tinha uma porta, tipo, de ferro, assim, que eu abria. E, paralelamente, nesse momento da minha vida, eu ainda atuava dentro do presídio como policial penal. Então, aquelas portas de grade, bem típicos de prisão, de solitárias, sabe? Era aquela porta de ferro, assim. E eu abria essa porta, nessa visualização que eu tive, dessa caverna, e eu abria, me arrepio de lembrar, e eu mandava as pessoas saírem de lá. E eu falava assim: eu tô libertando vocês dos meus julgamentos. E eu tirei um monte de gente conhecida de lá, né? Tirei um monte de gente da família de lá, né? Todas as pessoas que eu julgava, que eu criticava, que eu condenava, eu tirei de lá e falei que elas estavam libertas. Isso foi tão libertador para mim, e isso daí abriu tantas coisas lindas na minha vida a partir desse momento, e eu tive consciência depois dessa experiência com a ayahuasca pela primeira vez, eu tive consciência do quanto eu julgava as pessoas. Não, essa pessoa é assim, não sei o que, eu rotulava, sabe? Isso tem alguns anos, já acho que isso já tem uns 5 anos, mas foi muito forte para mim vivenciar essa experiência e ter consciência. Por quê? Porque as medicinas sagradas fazem isso. Fazem a gente olhar para dentro de nós e lá para aqueles lugarzinhos, às vezes escuros, nem sempre é só sombra, tem coisas lindas que a gente acessa, mas principalmente quando a gente está preso a padrões, a coisas que a gente está vivendo que não tá legal, a gente vai ter que encarar, né? Sim. Então, é isso que traz. E também, aproveitando, né, esse gancho, que você é hoje uma mulher medicina que conduz cerimônias com medicinas sagradas, né? E recentemente, gente, eu tive o prazer de participar de uma cerimônia muito especial conduzida por essa linda lá na Toca do Dragão, né? Até mandar um beijo, um abraço pro pessoal de lá que foi tão amoroso na recepção. Eu também me senti tão em casa lá. E realmente a gente pôde vivenciar uma experiência muito bonita, porque eu senti essa energia amorosa na tua condução. O tempo todo você nos conduziu ali, né, com as músicas, com os momentos de interiorizar, mas de um lugar tão amoroso. Eu me senti segura, eu me senti, sabe, eu tô num lugar amoroso, aqui vai ser feito pelo amor e não pela dor. E eu queria, né, que você falasse um pouquinho como que é feito esse processo. E falar das medicinas é muito lindo, né, gente? Vou te já de antemão aqui dizer para você que tem uma pessoa muito capacitada para vir aqui falar sobre as medicinas mesmo, mas eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, né, desse movimento. A Toca do Dragão foi um presente na minha vida, né? A Toca do Dragão é uma escola iniciática, eu acredito que é a primeira do mundo, né? Que trabalha na linha do budismo e que trabalha com as medicinas da floresta. Então, olha que coisa mais linda, né? Essa questão do budismo, né? Para quem sabe como que funciona, como é linda essa linha, e você trabalhar com as medicinas, como tudo está tão conectado, né? Não existe separação. Então, a linha de trabalho e de estudo ali é voltado realmente para a cura, né? Então, nós acreditamos que a cura acontece na alegria, no amor, né? Não precisa ter sofrimento. A gente nem quer sofrimento, né? O sofrimento é coisa do ego. Então, foi um grande presente. Fui fui inserida, né, pela Jean Rose, que é uma mulher muito, muito sábia e que também teve todo um processo de cura nessa área e que trouxe, que é a nossa presidente da Toca do Dragão. Então, as medicinas acontecem lá na Toca com muito amor, como você mesmo disse, né? Isso conduzido por qualquer um de nós que estamos lá servindo. A medicina que você participou foi minha e da Maraissúria, né? Agora, uma semana depois, né, no sábado, vai ter uma cerimônia somente comigo, que eu vou conduzir, né? E a gente faz isso porque a gente ama e porque a gente realmente acredita que a cura acontece na alegria e no amor. É muito que o bonito amor isso. é a base de tudo. Então,
que gratidão te ouvir, né? Que você conseguiu sentir, porque não só lá naquele momento, mas o amor é a nossa base mesmo, né? Aquilo que a gente tem de mais precioso dentro de nós e que a gente quer realmente levar isso para os seres. Então, pessoas que vão ali estão com dores, estão com questões, maioria estão em sofrimento, né? Não a maioria, porque a gente não faz tão aberto assim ao público, tem muitos, né, que já estão ali trabalhando há bastante tempo, mas uma pessoa que vai pela primeira vez na medicina, ela está em sofrimento, né? Ninguém chega lá na medicina porque está já... né? Esse é o nosso erro, né? A gente só vai buscar ajuda, às vezes espiritual, energética, terapêutica, quando a gente está doendo, né? Exato. Quando a gente está no sofrimento, quando a gente já está com uma situação que a gente não deu conta de resolver. Mas a gente pode buscar por amor. Por amor. E seria até mais lindo se eu fosse lá assim, olha... Até dessa vez que eu fui, foi desse lugar. Foi tão especial, foi tão diferente, porque falei, gente, olha, eu não vim pedir nada, eu não vim, né? Eu só quero ter essa experiência de conexão espiritual, de olhar para mim, de ter coragem, né? De olhar para dentro de mim e ver ainda o que precisa ser aprimorado, melhorado, e não no lugar de, olha, eu não aguento mais isso, eu não dou mais conta disso, eu tô sofrendo. Então, antes de você ter que sofrer, você pode buscar essas medicinas como um recurso de expansão mesmo, de autoconhecimento, né? A medicina é exatamente isso, né? Porque a medicina, tem muita gente que conta muitas historinhas sobre medicina. A medicina é uma ferramenta, né? Como bem foi falado, e a gente traz isso. Medicina é uma ferramenta para o teu autoconhecimento, porque tudo aquilo que você vai acessar numa medicina está dentro de você. Não tem né? nada fora, não né? Não tem nada fora. Está, claro que se você está num campo de uma medicina, né, com várias pessoas, você também está acessando outros campos ali, mas tu só vai enxergar, você só vai se conectar com aquilo que você ressoa, com aquilo que está dentro. De alguma forma, tem algo para você aprender ali. Então, eu digo não, né? Todos nós dizemos, né? Como é que a gente fala? O segredo está sempre na próxima medicina. Por quê? Porque não existe uma medicina igual a outra, né? Não existe uma experiência igual a outra. Então, você só vai repetir a experiência na medicina se você não tiver aprendido a lição. É verdade. Né? Isso porque vale para a vida também. Vale para a vida, porque só vai repetir aquilo se você realmente não tiver entendido o que aquilo veio te mostrar. E muitas vezes, gente, você não vai entender, às vezes, na medicina. Às vezes você vai ter que sair de lá e trabalhar aquilo que você, né? E onde? Sempre dentro. Nunca achar, porque, né, às vezes você vai ter alguma visão, não sei, enfim, alguma coisa, e você vai achar que tem a ver com o outro. Nada tem a ver com o outro. Não. Só tem a ver com nós mesmos. Então, se a gente estiver nesse papel de se conhecer, a medicina é um canal grandioso demais, eu honro demais, eu sou muito grata, né, à minha mestre, a Jean Rose, porque eu teria levado um tempo bem maior, né? Para acessar tudo que eu já acessei com as medicinas, porque ela nunca vai ser um fim, ela só é um meio de você acelerar esse processo, né? Então, a medicina se conecta com você. Sempre presta atenção nisso. Nunca vai numa medicina porque você quer conhecer ou porque você está curiosa. A medicina, ela vai falar com você. E quando você for numa medicina, seja porque você está num momento não tão bom, confia. Porque ela só vai te entregar aquilo que é teu. Perfeito. Né? Então... Mas é muito importante, a gente sempre recomenda, né, aqui nas nossas falas do Clube da Transformação, do podcast Sucesso Consciente, que é com consciência. Então, sempre procurar se conectar com pessoas que você ressoa com a energia, que você sente a seriedade, que você sente essa amorosidade no trabalho, né, de um lugar realmente de confiança, né? Então, isso é muito importante, porque tem todo um campo envolvido, assim como qualquer processo terapêutico, né? Uma massagem é uma troca de energia, qualquer processo que você vai fazer, seja terapêutico, seja das medicinas sagradas, você precisa primeiro ir de um lugar onde não vai buscando que o outro resolva nada para você, o outro não vai salvar a sua vida.
Você vai encontrar os recursos se você de verdade estiver buscando, aberto para receber. Mas também procurar esse cuidado energético, né? Em olhar os profissionais, olhar as pessoas que estão conduzindo em qualquer coisa, se essa pessoa, ela tá em ressonância Tem com a realização. vibração que você quer para tua vida, né? Por isso que é muito importante, por isso que eu reforcei, né? Que para mim foi tão lindo, porque foi de um lugar de confiança, de amor. Eu já sentia teu trabalho, já vi, falei, não, com certeza, eu vou de olhos fechados uma cerimônia com você, né? Então, isso é muito legal. Então, esse cuidado é muito importante, né? Eu acho muito bem legal a tua fala, Josi, mas eu vou ser uma advogada aqui. Eu vou trazer uma outra informação. Por favor. Se tudo é energia, e se eu faço uma escolha que não é uma escolha tão legal e tão consciente para mim, é porque eu ainda tô naquele momento da inconsciência, né? E eu vou escolher aquilo que tá ressoando comigo. E talvez precise viver isso, E talvez né? precise viver isso. E outra Total. coisa, tá tudo sempre certo. Uhum. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, o que você tem que aprender com isso é não sair desse processo, que talvez não tenha sido muito interessante, falando mal Perfeito. daquele lugar, dizendo, é porque eu fui no lugar, aquele lugar era assim. Não, o lugar era o lugar que você precisava estar. O lugar que você pra atraiu. aprender. Que você atraiu, que você precisava viver aquela experiência e agora se pergunta, o que eu precisava aprender com isso? Perfeito. Talvez ter mais consciência, escolher mais consciente os lugares que eu vou, porque tudo está sempre certo. Perfeito. E a gente ressoa, né? Energia. Não, perfeito, perfeito. E eu acredito muito nisso também. Faz todo sentido. E assim, eu sei que a gente gostaria de ficar aqui horas falando, eu sei que, né? A gente tem assunto para umas 2 vidas fácil aqui mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente ir caminhando para o nosso fechamento, né? Do seu trabalho como escritora também, porque a gente também teve a oportunidade de estar no lançamento, né? Desse livro, DNA das Mulheres de Sucesso, onde a Iemanjá Soraya tem um capítulo aqui trazendo a história dela, que é muito inspiradora. E além disso, você está na produção aí de um filho novo aí em autoria solo, né? Conta pra gente. Então, foi um prazer enorme escrever esse livro, né? Passar por esse processo desse DNA das Mulheres de Sucesso. O meu capítulo é quando eu encontrei o amor verdadeiro. E foi uma surpresa muito grande fazer essa escrita, né? Porque ela aconteceu em 15 minutos de meditação. Uau! Eu não sabia o que eu ia escrever, não tinha ideia e só falaram assim para mim, só medita, filha. E eu fiquei 15 minutos em silêncio e ali veio o livro, o capítulo inteiro. Em 1 hora eu escrevi, não li, não corrigi, não fiz nada e mandei, né? Então, hoje eu estou tendo o presente de escrever o meu primeiro livro solo e que eu acredito que o mês que vem já tá nas etapas finais com a editora. E é um livro que é um filho, porque realmente é um primeiro filho, porque esse livro, ele é a minha história de transformação, é os 7 códigos da abundância divina, ou seja, são 7 códigos para mudar a tua percepção da realidade, porque foram exatamente esses códigos que eu entendi, decodifiquei, né? Decodifiquei é quando você tem essa percepção de uma forma diferente, porque todos eles a gente já conhece. Mas Perfeito. conhecer somente não te traz a realização ou a transformação. Você tem que verdadeiramente sentir cada um deles e ir tomando consciência. Então, é um presente poder trazer isso para o mundo. Ele já é um treinamento, eu chamo de treinamento, um curso, né? Ele tem o nome de 7 Códigos da Abundância Divina e o livro é um pouquinho diferente, mas é a mesma história, mesmo processo, né? Com exercícios práticos, ou seja, é um guia para você realmente se aprimorar na tua jornada de autoconhecimento. Foi os meus primeiros degraus que eu consegui acessar foram com esses códigos, e isso com certeza transformou a minha vida, e eu desejo com toda a minha alma e meu coração que transforme a sua também, que vai ler esse livro. Ai, que delícia! Maravilhoso, maravilhoso. A gente com certeza aqui do Clube da Transformação, né? Falo em nome do Tocho também. A gente quer ser apoiadora aí, que todo mundo conheça teu trabalho, conheça, né? Esse livro que tá chegando, né? Vai ser uma honra pra gente poder apoiar nessa divulgação também. E com certeza aqui nós vamos deixar, a gente
todos os contatos, tá? Nós vamos deixar o Instagram da maravilhosa Iemanjá Soraya disponível para vocês, o contato, né, se você permitir, Sim. como entrar em contato contigo, para buscar mais sobre esses temas que a gente falou aqui, né? Você tem atendimentos também, você tem várias coisas disponíveis, né? Que quem quer aprofundar, quem se conectou com essa energia, né, vai ter acesso, porque Sim. essa é uma das nossas. Eu acho que é o propósito do clube, né? É ajudar a apoiar ao conhecimento, né, das pessoas. Quem que gera transformação? Quem já está ajudando essa cura, né? E essa evolução através do seu servir, através do seu propósito, né? Que é muito lindo. Então, a gente quer deixar todas as tuas redes na descrição desse vídeo, na descrição desse áudio, né? E também, né, se tiver algum link para acessar depois o lançamento do teu livro, a gente vai colocar já junto. Acredito que até lá já dá tempo até a gente postar, já vai estar ali disponível, né? E se tem alguma mensagem final que você quer deixar aqui para os nossos convidados? A mensagem final é de muito amor mesmo no coração, que eu digo para você. Você é a coisa mais linda que existe no planeta Terra, nas galáxias, em todas as dimensões. Talvez você está passando por alguma questão que você não está sabendo lidar, porque você não sabe quem você é. E no momento que você encontra esse centro que habita aqui dentro de você, você passa a integrar tudo isso à tua volta, todas as questões que você achava que era impossível, elas se tornam magicamente fáceis, porque você já se conhece, porque você já se aceita, porque você já sabe que você é a coisa mais linda que existe na Terra, se expressando aqui, tendo essa oportunidade de descobrir não, recordar quem você é. Então, se eu puder tocar no teu coração, eu de verdade, eu toco com a regeneração para que você possa sentir a presença do ser lindo que você é. E com certeza, se você está assistindo esse podcast aqui, é porque você já se conecta com tudo isso. Então, eu desejo meu profundo amor à tua alma, porque eu não vejo gente, eu vejo alma. Eu entendi isso, e isso é muito lindo quando você consegue olhar no olho de uma pessoa e ver além do que ela te mostra, né? Uau! Gente, sem palavras para a gente poder fechar depois disso tudo. Ai, que delícia mesmo. E aqui a gente tem um ritual de fechamento, sabe? A gente gosta de celebrar também a vida, celebrar os encontros, celebrar a magia que é se conectar com as pessoas, né? Então eu vou celebrar aqui com a nossa kombucha maravilhosa da Bubble Bliss. Gente, essa kombucha, ela é feita de uma forma muito especial. Já vai ao ar também a gravação que a gente fez com a fundadora dessa marca, que ela intencionou de uma forma muito linda a composição, que é feita ao som de mantras, de sound healing, intencionando também, né, saúde para as pessoas, intencionando curas, intencionando que as pessoas possam também se encontrar de um lugar, né, bem bonito dentro de si. Então, ela representa muito aqui a nossa mensagem também. Então, um abraço para a Dani de Garopaba, fundadora da Bubble Bliss. Que alegria poder celebrar com essas bolinhas de alegria que essa marca representa. Então, um brinde ao nosso encontro. Ao nosso encontro, ao amor a todos os seres. A cura. A cura. Da mais elevada maneira. Saúde. Gente, sem palavras. Eu adoro ver a carinha dos convidados experimentando. É maravilhoso, realmente. É diferente, kombucha, né? Muito. É diferente. Muito. Eu acho que quem é um pouquinho mais sensível, energeticamente, consegue sente um pouquinho mais. Meu Deus. Que é diferente. Muito. Eu esqueci o nome lá as bactérias, né, que fermentam tudo isso, né? Tem um nome lá. Scooper. Elas são mais felizes trabalhando, entendeu? Elas produzem isso para gerar alegria pra gente. Com certeza. Então, nós encerramos aqui a conexão de hoje. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês todos. E até a próxima. Obrigada, minha amiga.